Boa tarde, esses queridos afetos, que é como eu chamo aí vocês, que se permitem ser afetados pela psicanálise, uma psicanálise mais acolhedora, mais possível, mais didática. Esse é o nosso grupo de leitura aberta, que está começando, das quintas-feiras às 15 horas. Vamos seguir nossa leitura da interpretação dos sonhos. Na edição da Imago, a gente está na página 104, na versão do livro físico. Quem estiver acompanhando pelo PDF que eu compartilhei no grupo, é a página mais ou menos não, é a página 58. Nessa aqui eu consigo conferir, porque eu tenho o acesso ao PDF. Na Companhia das Letras do livro, vai ser por volta da página 97, tá? Que eu não tenho o livro físico da Companhia das Letras, então eu estou contando mais ou menos a partir de uma contagem de uma colega que está acompanhando no Companhia das Letras, tá bom? Então, vamos seguir como de costume, eu vou lendo, compartilhando os insights que eu for tendo, se alguém quiser fazer pergunta aqui ou no grupo, quando o grupo estiver aberto, vocês fiquem à vontade. Hildebrandt nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos. Argumenta que, ao considerar a aparência imoral, deve-se fazer uma concessão à forma dramática em que eles se expressam, a compreensão que fazem dos mais complicados processos de reflexão dos mais curtos períodos de tempo. E também a forma pela qual, como até ele admite, os elementos de representação se tornam confusos e privados de sua significância. Ainda assim, Hildebrandt confessa que sente enorme hesitação em pensar que toda a responsabilidade pelos pecados e erros dos sonhos pode ser repudiada. E esse finalzinho aqui, ele me faz pensar que o sonhador é responsável pelo conteúdo do seu sonho, né? Porque ele é responsável pelo conteúdo do seu inconsciente. E aí a gente volta não, né? Adianta 17 anos, que aqui está em 1900, 1901, lá no texto Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, onde o Freud fala dos 3 grandes golpes narcísicos que a humanidade levou, e aí ele faz aquela famosa frase lá, né, que o eu não é senhor da própria casa, ou seja, que tem uma verdade para além do ego, da consciência, que nós não somos tão controlados assim, que nós não temos esse controle todo que achamos que temos. Então, quando a gente sonha, que a gente acha um absurdo, quando a gente tem um sonho, é só sonho, né? Então, não tem nada a ver, né? Pelo contrário, tem muito de nosso, muita coisa que talvez a gente conscientemente não queira se implicar, mas que está, sim, ali no nosso inconsciente, que a gente tem responsabilidade, mesmo que conscientemente, do ponto de vista do ego, a gente não queira ter. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase, eu nunca sonharia com tal coisa, né? É quase como eu sonharia com tal coisa. E aí me remete àquele texto de 1925, que é o texto da negativa do Freud, naquele, onde ele vai falar que não tem no aparelho psíquico. No aparelho psíquico, não, perdoa. No inconsciente. No inconsciente, ele é regido pelo princípio de prazer. Então, não tem essa coisa ali de regras segundo a civilização, enfim, né? A regra ali é da pulsão. Aí, o sujeito, né, fala, às vezes começa a sessão assim, eu não desejo isso, eu não quero aquilo. E muitas vezes é algo que está tendo uma defesa, não entra com uma defesa. Se a gente for escutando, em algum momento pode ser que ele fale que, na verdade, ele queria sim, né?
Então, a gente tem que, não é uma regra absoluta, mas a gente tem que desconfiar quando o paciente chega na sessão falando assim, eu não quero isso, eu não me importo com tal coisa que fulano pensa de mim, eu não me importo que as pessoas falem de mim, eu não me importo com a opinião da minha mãe. Tá, se não se importa, por que que está trazendo aquilo para a sessão, né, afinal de contas, assim, né? Então, nada que é levado para a sessão, assim, à toa. Então, vamos lá. Desse modo, expressamos, por um lado, nosso sentimento de que a região dos sonhos é a mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos. Já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados com o nosso eu essencial, que mal podemos ser considerados como nós. Mas ainda assim, visto que nos sentimos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região, admitimos indiretamente ao mesmo tempo que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse até esse ponto. E penso que nisso falamos, embora inconscientemente, a linguagem da verdade. É impossível pensar em qualquer ato de um sonho cuja motivação original não tenha passado, de um modo ou de outro, fosse como desejo, anseio, impulso, através da mente desperta. Devemos admitir, prossegue Hildebrandt, que este impulso original não foi inventado pelo sonho. O sonho simplesmente o copiou e desdobrou, meramente elaborou de forma dramática um fragmento de material histórico que encontrou em nós. Então, aquilo que vem no sonho não está ali do nada. Aquilo, né, tem aquilo em algum lugar da gente. Meramente dramatizou as palavras do apóstolo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vivi, bem-vinda, está mais ou menos na página 58 do PDF. Oi, obrigada. E embora depois de acordarmos conscientes da nossa força moral, possamos sorrir de toda a elaborada estrutura do sonho pecaminoso, mesmo assim o material original de que derivou a estrutura não conseguirá despertar um sorriso. Sentimos responsáveis pelos erros do sonhador, não por sua totalidade, mas por uma certa percentagem. Em suma, se compreendermos nesse sentido, quase incontestável as palavras de Cristo, de que do coração procedem os maus pensamentos, dificilmente escaparemos à convicção de que um pecado cometido num sonho traz em si pelo menos um mínimo obscuro de culpa. Então, só lembrando que esses trechos aí que a gente leu por último, né, que tem entre aspas, é do autor aí que o Freud está trazendo, e esse autor está fazendo alguns recortes aí, né, trazendo aí até com a referência da Bíblia, né, do capítulo onde está. Então, nesse comecinho, a gente tem que prestar atenção onde estão as aspas, né, que não são palavras do Freud, ele traz aí contribuições de outros autores. Maria Bruna, Oi, pode você falar. está no final da página 58? Então, como eu estou no livro físico, e a página que eu te passei é do PDF, eu não Sim. sei exatamente a disposição. Pode ser que está no 58 ou que já passou para o 59, mas mais ou menos esse pedaço, tá bom? Tá bom. Obrigada. Estou procurando aqui. Para te ajudar a localizar, é a parte F, o sentido moral nos sonhos. Está quase no final do 59, que acho. Obrigada, Tânia. Nada. Acho engraçado, né, esse negócio de... Muda, né? A disposição muda muito, porque, tipo assim, esse texto é o mesmo do PDF, ele só muda a paginação. Então, eu acho muito estranho, né, como é que a muda, né? paginação muda, assim. Acho bem curioso. Qual que foi a palavra que você parou? Desculpa, eu não queria atrapalhar. Não, imagina, tem que perguntar.
A última palavra do parágrafo, né, foi culpa, entre parênteses, está Hildebrandt, né, que é o nome do autor, 1875. Tá, Esse último parágrafo. achei. Que bom. Ele tem muita, eu ia dizer que ele tem muita referência aí da Bíblia, que também ajudaria a localizar, mas que bom Achei. que ele certo. Aí agora vai ser a fala do Freud, né? Assim, Hildebrandt, às vezes eu leio Hildebrandt, às vezes Hildebrandt, enfim, encontra a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e indícios de impulsos maléficos que, sob a forma de tentações, atravessam nossa mente durante o dia. E ele não hesita em incluir esses elementos imorais em sua estimativa do valor moral de uma pessoa. Esses mesmos pensamentos, como sabemos, e essa mesma avaliação deles é que conduziram os devotos e santos de todas as épocas a se confessarem míseros pecadores. Tem uma nota aí que tem um pedacinho interessante relacionado à Inquisição. Então, tem um tratado onde César Carena, em 1659, disse o seguinte: se alguém disser heresias durante o sonho, os inquisidores deverão ocupar-se de investigar sua forma de vida, pois o que ocupa um homem durante o dia está fadado a retornar em seu sono. Claro que, tipo assim, né, a época da Inquisição foi muita loucura, assim, né, muita tragédia, mas olha que interessante isso que ele traz, assim, porque tem algo de verdade nisso quando a gente pensa no sentido da psicanálise, né? Pois o que ocupa um homem durante o dia está fadado a retornar em seus sonhos. Muitas vezes retorna mesmo, coisas mal resolvidas, coisas que a gente tentou botar para debaixo do tapete. Então, um sonho tem muita verdade sobre o nosso inconsciente. Mas não é porque é inconsciente que a gente tem que fazer, que a gente vai escolher fazer, porque a gente até deseja sustentar, porque a gente fala muito, né, que o sujeito do desejo é o sujeito do inconsciente, só que no inconsciente também estão as nossas repetições, e a repetição não é algo que normalmente movimenta, é algo que paralisa a gente na vida, então necessariamente nem tudo que está no inconsciente a gente vai desejar fazer ou deve desejar fazer no sentido ali do singular, no sentido do movimento de vida, né? Nosso princípio de prazer que é só prazer. E ele, e se a gente pegar agora, saindo da psicanálise, indo para o lado mais assim, da neurociência ou do cognitivo, a gente vai perceber que o nosso cérebro, agora eu saí bem da psicanálise, tá? Porque se alguém pega isso aqui e acha que eu estou falando de neuropsicanálise, não é isso que eu estou falando, não existe esse negócio de neuropsicanálise. A gente pode falar de uma discussão entre neurociência e psicanálise, mas neuropsicanálise, né, é uma heresia aí, mas enfim. Então, no campo do cérebro, do cognitivo, assim, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele está acostumado. Por isso que tem coisas que é difícil a gente fazer, a gente reaprender, porque a gente busca o conforto de fazer sempre do mesmo jeito. E olha que interessante, isso é uma coisa ligada ao funcionamento cerebral, mas a gente tem um apoio ali na psicanálise no sentido da repetição. E aí o inconsciente, ele quer buscar princípio de prazer. A gente quer viver naquilo que é confortável, porque é muito mais fácil, mesmo que às vezes, eu sei que isso aqui está me prejudicando, mas enfim, vamos levando, né? Então, tem conteúdos do inconsciente que vão ser do desejo, mas também tem conteúdos que são da repetição. Então, existe uma diferença entre desejo e que às vezes a gente deseja uma coisa, mas não quer. Às vezes a gente quer, mas não deseja. A gente deseja, mas sabe que não tem a disposição para sustentar. Então, essa questão do inconsciente, ela é bem, assim, ampla, assim, é o nosso conceito base ali da psicanálise, nosso norte, que a gente tem que lembrar que não diz só desse sujeito de desejo, né? Tem outras coisas ali também. Aí, o MB, deixa eu só te perguntar uma coisa que me vem à mente.
Aí, quando a gente pensa separadamente, é óbvio, na questão da neurociência, essas coisas do cognitivo, aí seria aquelas trilhas que eles falam, que a memória, o cérebro vai criando, aquelas trilhazinhas de pensamento. Eu acho que pode ter algo nesse sentido, Tânia, assim, não é muito a minha área, né? Eu conheço pouco, mas tem a ver com isso também, assim, porque foi o que eu pensei. Sim, e até se a gente pensar no processo de aprendizagem, né, que quem faz psicologia vai estudar lá no Piaget, na psicologia do desenvolvimento, né, que a gente precisa de repetição para aprender, né, e para ir criando essas trilhas de memória, ou se a gente pensar no lado do inconsciente, né, para ir essas marcas minêmicas que vão ficando, tem a ver com a repetição. Então, repetição também não quer dizer que a repetição é algo ruim necessariamente, porque ela tem um propósito, né? O sujeito, ele vai repetir até ele conseguir elaborar. Então, a repetição, ela pode ser uma coisa que deixa o sujeito estagnado, se ele persistir nela, mas durante um tempo do processo de análise, ela tem uma função. Porque é por meio dela que muitas vezes a elaboração vai ser possível, né? Legal. Obrigada. Imagina. Então, eu acho legal ler outras coisas, coisas que são fora da psicanálise. Eu acho que a gente tem que beber de outras águas aí, até para a gente saber o que é diferente, né? Para a gente criticar. Claro que a gente não vai virar especialista em outras coisas, né, gente? Só psicanálise já é tanta coisa. Mas, às vezes, ver um vídeo, um podcast, ler uma outra coisa, né? É legal. Amplia um pouco o olhar, né, para outros lados, né, outros saberes, né? Eu perguntei, porque eu me lembrei, eu fiz psicologia, eu me lembrei desse momento que, em neurociência, o professor falava sobre essas trilhas de formação de memórias, né, de aprendizado, eu me lembrei, logo que você falou, que deve ter a ver com isso. Aí tem negócio de motivação, né, consciência. É uma matéria que eu lembro que a gente, assim, pelo menos na minha grade, eu estudei lá, acho que no primeiro e no segundo período, assim, né? Teve a neuroanatomia também. Então, de vez em quando, me dá vontade de ler alguma coisa disso. Acho que em algum momento eu vou ler de novo, assim, porque o norte geral a gente lembra, agora os detalhes, e tem algumas coisas que são interessantes, assim, né? Porque nem tudo é psicanálise. E é importante a gente saber disso, assim, até para saber quais são os limites do nosso trabalho, porque às vezes vai chegar um ponto do trabalho que o paciente vai precisar de outras coisas também, vai precisar de outros trabalhos, assim. Existe uma mente, existe um cognitivo, com certeza. E se esse cognitivo ele não tiver como ele tem que estar, isso com certeza atrapalha o processo de análise. Só que a análise não vai resolver aquilo que é do cognitivo nesse sentido cerebral, né, de neurotransmissores e por aí vai, assim, né? A gente não trabalha a memória na psicanálise de uma forma de reabilitação. Mas talvez, num momento, a gente tem um paciente que precisa disso. Aí a gente vai ficar simplesmente ali segurando aquele paciente, ele vai ficar lá todo, né, rodando sem sair do lugar, porque a gente acha que a psicanálise vai dar conta de tudo. Não dá conta. Mas aqui, destoando só um pouquinho, mas acho que bem dentro, né? A psicanálise ela é muito carinhosa com essa visão, né, de aceitar os outros saberes e se relacionar bem com eles, né? Você vê que esse lado da psicanálise ela não é de ficar desprezando os outros saberes, né? Pelo contrário, né? Eu desconheço, né? Eu acho que é muito ruim também, porque essa colocação sua faz todo sentido, a gente ter esses saberes, conhecer e saber, né? Um momento certo de, né? É muito legal essa fala sua. Legal, eu acho que sim, né? Aí a gente pega o Freud, olha que legal, o Freud, ao mesmo tempo que ele era humilde, ele tinha umas pitadas de arrogância teórica, assim, a gente tem que reconhecer. Mas enquanto construção geral da psicanálise, ele era muito humilde e ele era um cara que leu muito, assim. Então, olha esse texto aqui, eu já perdi as contas, quantos autores ele já citou.
ele traz coisa da filosofia, da antropologia, o Lacan também. Nossa, se a gente for ler tudo que eles leram para escrever o que eles escreveram, acho que a gente passa uma vida e não consegue, assim. Todo o seminário do Lacan tem um filósofo ali que ele cita. Ele fala muito do Hegel, que aparece muito, tem o Heidegger também, que aparece muito, e ele traz Lévi-Strauss, né, no caso, o Lévi-Strauss era antropólogo, traz outros autores, o Freud traz poetas, assim. Então, se a gente pensar quem está na base da construção, os pioneiros da psicanálise, não vou dizer todos, porque falar assim, nossa, eu já li todos os pioneiros, quando eu estou falando pioneiros aqui, não é só Freud e Lacan, não tem pessoal entre Freud e Lacan, que grande parte eu não li, então não posso falar, mas dos que eu li, eu vejo que no texto deles tem sempre uma referência a outra área, a outros autores, então isso é muito necessário, eu acho, até porque a gente está lidando com o ser humano é algo muito complexo para a gente olhar para ele só com um viés teórico, né? Não é que a gente vai conhecer tudo e vai misturar tudo ali na sessão e fazer uma salada de psicanálise com sei lá o quê. Não, mas é ter referências para ajudar na nossa escuta e na condução também do caso. Aí, voltando, então, no texto, né? Depois da nota que a gente parou, naturalmente, não há dúvida quanto à existência geral de tais representações incompatíveis. Elas ocorrem na maioria das pessoas e em outras esferas que não a da ética. Portanto, têm sido julgadas com menos seriedade. Spita cita algumas observações de Zeller que são relevantes a esse respeito. É raro uma mente ser tão bem organizada a ponto de possuir completo poder em todos os momentos e de não ter o pulso regular e livre de seus pensamentos constantemente interrompido. Não só por representações não essenciais, como também por representações decididamente grotescas e disparatadas. Aqui eu acho que ele está sendo até muito, né, bondoso, né, dizendo que é raro. Eu acho que coloco quase na casa do impossível, né, assim. Talvez a gente vai ver o hiperfoco, assim, no caso dos autistas, assim, mas ainda assim, talvez em algum momento eles acabam saindo daquilo ali, né? A gente ficar só naquele pensamento ali, sem passar outras coisas na nossa cabeça, não tem como, né? A mente não para. Com efeito, os maiores pensadores viram-se obrigados a se queixar dessa confusão oniroide, incômoda e torturante de representações que perturbava suas reflexões mais profundas e seus mais solenes e sinceros pensamentos. Uma luz mais reveladora é lançada sobre a posição psicológica dessas ideias incompatíveis por meio de outra observação de Hildebrandt, no sentido de que os sonhos nos proporcionam um vislumbre ocasional de profundezas e recessos de nossa natureza, a que, em geral, não temos acesso em nosso estado de vigília. Kant expressa a mesma ideia num trecho de sua Antropologia, onde declara que os sonhos parecem existir para nos mostrar nossas naturezas ocultas e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos sido criados de maneira diferente. É o sofrimento do neurótico, né? E se, né? Se a gente ficar no e se não tomar um ponto de partida, a gente não vive, né? Fica ali, a neurose 1.1. Hadstock afirma igualmente que, com frequência, os sonhos não fazem mais do que nos revelar o que não admitiríamos para nós mesmos, e que, portanto, é injusto de nossa mente estigmatizá-los como mentirosos e impostores. Erdmann escreve: os sonhos nunca me mostraram o que devo pensar de um homem, mas ocasionalmente tenho descoberto por meio de um sonho, para meu próprio grande assombro, o que realmente penso de um homem e como me sinto em relação a ele. De modo semelhante, Fichte observa: a natureza de nossos sonhos proporciona um reflexo muito mais verdadeiro de toda a nossa inclinação que somos capazes de descobrir
sobre ela por meio da autoobservação da vida de vigília. Observa-se que o surgimento de impulsos alheios à nossa consciência moral é meramente análogo ao que já aprendemos, ao fato de os sonhos terem acesso ao material ideativo que está ausente em nosso estado de vigília ou desempenha nele apenas um pequeno papel. Assim, escreve Benigno. Deixa eu ir para a tradução. Algumas de nossas inclinações, que por algum tempo se supunham sufocadas e extintas, são despertadas. Paixões antigas e soterradas revivem. Coisas e pessoas em que nunca pensamos aparecerem diante de nós. E Volkert, também algumas representações que penetraram na consciência de vigília, quase despercebidas, e que talvez nunca tenham sido evocadas pela memória. Com muita frequência, anunciam sua presença na mente através de sonhos. A esta altura, finalmente, podemos relembrar a secção de Schleiermacher. Nossa, em alemão deve... Não sei falar alemão. De que o ato de adormecer é acompanhado pelo aparecimento de representações involuntárias ou imagens involuntárias. Podemos, portanto, classificar em conjunto, sob a epígrafe de representações involuntárias, todo o material de representações cujo surgimento, tanto nos sonhos imorais quanto nos sonhos absurdos, nos causa tanto espanto. Há, porém, um importante ponto de diferenciação. As representações involuntárias na esfera moral contradizem nossa atitude mental costumeira, ao passo que as outras simplesmente nos causam uma impressão de estranheza. Ainda não se tomou nenhuma providência no sentido de um conhecimento mais profundo que pudesse solucionar essa distinção. Surge em seguida a questão da importância do conhecimento, não, do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada pelo surgimento noturno desses impulsos, moralmente incompatíveis na psicologia da mente desperta e da que sonha. E aqui encontramos uma nova divisão de opiniões e mais um agrupamento diferente das autoridades. A linha de pensamento adotada por Hildebrandt e outros que partiram de sua posição fundamental conduz, inevitavelmente, à visão de que os impulsos morais possuem certo grau de poder, até mesmo na vida do vigília. Embora seja um poder inibido, incapaz de impor a ação, e que no sono desativa-se algo que atua como uma inibição durante o dia e nos impede de nos conscientizarmos da existência de tais impulsos. Assim, os sonhos revelariam a verdadeira natureza do homem, embora não toda a sua natureza, e o constituiriam um meio de tornar o interior oculto da mente acessível a nosso conhecimento. Então, né, da mesma forma que o sonho não vai revelar toda a nossa natureza, né, o inconsciente também não. A consciência não pode ser ignorada, por mais que o trabalho da psicanálise se centra no inconsciente. Nós somos feitos de ambivalências, né? Forças opostas aí se empenhando uma contra a outra, né? Uma força do inconsciente, do consciente. Tudo faz parte do sujeito, né? É privilegiar o inconsciente, não é ignorar os outros mecanismos, né? E o restante aí do aparelho psíquico. Só fazer uma anotação aqui, gente, que eu sempre que eu estou estudando alguma coisa, eu vou tendo insights, assim, eu gosto de anotar, para quando eu for voltar a estudar de novo, vai ajudando a gente a compreender melhor. Vamos lá. É somente em premissas como essas que Hildebrandt pode basear sua atribuição aos sonhos de poderes de advertência, que atraem nossa atenção para as fraquezas morais de nossa mente, da mesma forma que os médicos admitem que os sonhos podem trazer males físicos não observados à nossa atenção consciente.
Do mesmo modo, espírita deve estar adotando esse ponto de vista quando, ao falar nas fontes de excitação que afetam a mente, na puberdade, por exemplo, consola o sonhador com a certeza de que ele terá feito tudo o que está em seu poder se levar uma vida vigorosamente virtuosa em suas horas de vigília, e se tomar o cuidado de suprimir os pensamentos pecaminosos sempre que eles surgirem, e de impedir sua maturação e transformação em atos. Segundo essa visão, poderíamos definir as representações involuntárias como representações que foram suprimidas durante o dia, e teríamos de encarar seu surgimento como um fenômeno mental autêntico. Outros autores, porém, consideram injustificável esta última conclusão. Assim, Jensen acredita que as representações involuntárias, tanto nos sonhos como no estado de vigília, e também nos estados febris e outras situações de delírio, têm o caráter de uma atividade volitiva que foi posta em repouso e de uma sucessão mais ou menos mecânica de imagens e representações provocadas por impulsos internos. Tudo que um sonho imoral prova, quanto à vida mental do sonhador, é que, segundo a visão de Jensen, em alguma ocasião, ele teve conhecimento do conteúdo de representações em questão. Certamente não constitui evidência de um impulso mental próprio do sonhador. No tocante a outro autor, Maury, chega quase a parecer que também ele atribui ao estado onírico uma capacidade não de destruição arbitrária da atividade mental, mas de decomposição dela em seus elementos constitutivos. Assim escreve ele sobre os sonhos que transgridem os ditames da moral. São nossas inclinações que falam, nos fazem agir, sem que a consciência nos retenha, embora às vezes ela nos advirta. Tenho meus defeitos e minhas inclinações viciosas. No estado de vigília, procuro lutar contra eles e muitas vezes me acontece não sucumbir. Mas em meus sonhos, sempre sucumbo a eles, ou melhor dizendo, ajo sob a pressão deles, sem medo ou remorso. Evidentemente, as visões que se desenrolam ante meu pensamento, que constituem o sonho, me são sugeridas pelas incitações que sinto e que minha vontade ausente não tenta recalcar. Pode falar, Vivi. Maria Bruna, eu me perdi. Porque aqui, ó, quando você, ó, no tocante, começando o parágrafo, né? No tocante, o autor Maury, aí quando você termina aqui, ó, transgridem os ditames da moral, aí fica tudo em outra língua, aí eu não sei aonde que você começou a ler. Ah, tá, eu esqueci de falar, eu estou lendo a tradução da nota, né? Esse trecho aí está em francês. Eu não sei se a nota no PDF aparece para você no final da página ou se ela aparece em seguida. Não tá aparecendo, não. Ou talvez não apareça, né? Ah, talvez seja isso. Eu acho que no PDF não aparece. Aí, quando acontecer isso, de vocês estarem acompanhando no PDF e não localizar, é porque eu estou lendo esse pedaço direto na tradução. Tá. Obrigada. Nada. Eu ainda quero chegar um dia e falar com o francês bonitinho, fazendo biquinho, e depois traduzir para você. Então lacanês. Não é? Mas eu acho francês uma língua tão bonita, assim, eu adoro idiomas, eu gosto muito, assim, desde que eu me entendo por gente, assim. Aí eu estudo, né? Eu estudo sozinho, eu já fiz curso de inglês para a prova de mestrado uma vez, né? Quando eu ainda tinha intenção do mestrado, né? Aí meu percurso mudou, então por hora isso está em stand-by. Hoje eu estudo sozinho, assim. E não é a mesma coisa, até porque eu não dedico o mesmo tempo que eu dedico para psicanálise, mas eu gosto, assim. E é tão gostoso ouvir o francês, assim, eu acho uma língua muito bonita, assim. Pensa, um dia a gente conseguir ler o Lacan no original, nossa, assim, porque a tradução, muita coisa se perde, assim. O alemão, para ler o Freud no original, seria maravilhoso, mas eu acho que o alemão não vou, eu acho que eu não vou ter vontade, desejo suficiente, porque dizem que é uma língua, assim, muito difícil, assim, de aprender. Alguns falam que nem tanto, né, que não é tanto assim, mas muita gente fala que é difícil. É aquilo, né? A gente escolhe o nosso difícil. Diga, Vivi. Eu acho que depende também da dificuldade da pessoa até para aprender outras línguas, né? Porque, que nem você falou agora da questão do inglês para o mestrado, você acredita que eu tinha esquecido completamente que precisa de inglês para o mestrado?
Pois Tipo é. assim, nem era uma preocupação aqui na minha cabeça. Agora vai começar assim, entendeu? Porque eu tenho É, muita dificuldade com línguas. Até espanhol, que eu acho. Ai, eu acho a coisa mais linda do mundo, espanhol. Eu acho lindo. eu não gosto. Teoricamente, não parece tão difícil quanto outras línguas, né? Porque tem muita coisa que se aproxima do português. Não sei se é isso que também acaba ficando difícil, porque vira um portunhol, mas eu tenho dificuldade de estudar línguas. E aí tem a pegadinha também, né? O espanhol, ele tem coisas que se aproximam, mas tem coisas que são totalmente diferentes, assim, é onde eu acho que complica, assim, mas apesar disso, eu ainda acho o espanhol uma língua muito mais fácil de ler, de estudar do que outras, né? Porque eu gosto de assistir série legendada, na verdade, eu gosto de assistir a série no idioma original, então se é português, eu assisto em português, se é em inglês, eu assisto em inglês, e por aí vai. Então, eu sempre assisto as séries estrangeiras legendadas. O espanhol eu já consigo assistir com a legenda em espanhol. Agora, o inglês, eu não tenho o mesmo domínio, assim, ainda da leitura na velocidade da série, assim. Aí, é aquilo também, né? É assim, eu não sei exatamente porque eu gosto tanto de línguas. Pode ter a ver com escrita, a ver com minha mãe ser professora, mas a minha mãe, por exemplo, ela odeia inglês. Pode ser por causa enfim, a questão da cultura, da coisa, eu não sei, mas eu gosto muito, eu sempre gostei de história, coisas, de conhecer outros lugares, outras línguas, tudo que é diferente eu gosto. Então, tem esse lance. Claro que é mais fácil a gente aprender algo que a gente gosta, mas também não é impossível, né? Mas, assim, a gente sai um pouco do texto, mas eu acho que é legal a gente compartilhar essas outras coisas que dizem respeito à formação também. O lance do mestrado e doutorado, né, precisar de outro idioma, é porque tem muito conteúdo. Quando você vai aprofundando a nível de pesquisa, às vezes a gente não acha no português, ou às vezes não é uma tradução muito mal feita. Então, para quem vai pesquisar determinadas coisas, é muito importante o original. Mas, geralmente, é um nível mais de leitura e compreensão, não é um nível de conversação. Então, se fizer um intensivo de inglês, é o suficiente para fazer a prova, e depois, quando a gente vai estudar, a gente vai se virando, né? A gente se vira na hora de ter que estudar. A maioria das faculdades, quando eu fiz processo, eu fiz na PUC Minas. Você escolhe o idioma, lá era inglês ou espanhol. Não lembro se tinha francês como opção também, mas eu tenho certeza que tinha inglês e espanhol. Aí podia escolher em qual idioma você queria fazer a prova. Na época eu escolhi o inglês. E eu lembro que eu fiz, acho que 6 meses de estudo de inglês intensivo, eu fazia aula, não sei se eram 3 vezes por semana ou 2, sozinha. Eu fazia aula sozinha, assim, individual. E aí, com 6 meses, eu consegui ter uma leitura boa para poder fazer a prova e conseguir, né? E deu certo. Então, não é uma coisa muito impossível, não, Vivi. Então, pode dar uma apaziguada no coração, mesmo não gostando muito de língua, que é bem possível, né? É bem possível. Ai, que legal, bom saber. E você sabe que, assim, eu vou dar um exemplo ridículo, mas eu acho que faz sentido. Assim como na questão de, tipo, fazer, treinar, emagrecer, essas coisas, quando a gente tem um objetivo, assim, muito específico, que nem quando eu tive uma prova para fazer. Nossa, treinava todo dia. Agora eu não consigo sair para fazer uma esteira. Acho que quando a gente tem um objetivo, assim, uma data marcada, um negócio específico, consegue também ter mais essa responsabilidade, né? Esse Sim. comprometimento, disciplina, para ir lá estudar aquele tempo, que tem um objetivo específico, né? Mas quando fica assim, eu preciso aprender inglês para ter inglês, aí, tipo, nunca faz inglês, né? Porque fica muito solto, né? Tá vendo ali, como a nossa mente, o nosso psíquico, o nosso cérebro, né? Tanto no sentido analítico, prático, da neurociência, ela busca um sentido ali, né? Busca o que é mais fácil, ela busca um objetivo, assim, né? Então, fica mais fácil, o que eu estou querendo dizer é que fica mais fácil quando a gente tem ali uma razão, uma coisa ali para fazer, porque se for assim, vou fazer por fazer, muitas vezes a gente não faz. Aí uma parte é desejo, mas uma parte também é disciplina, que é uma coisa importantíssima no estudo, inclusive da psicanálise, a gente se colocar metas, né? Colocar objetivos, treinos são importantes. Então, é difícil, não sei o que tem. Claro que é difícil pra caramba, mas
quando a gente vê o coach falando, né? Eu gosto de vez em quando criticar isso, porque a nossa área adora meter língua nos coaches, né? No pessoal que trabalha com motivação e tal. Mas muitas vezes algumas coisas que eles falam tem muito sentido. Colocar treino, colocar meta, fazer porque tem que fazer. Às vezes a gente tem que fazer porque tem que fazer, ainda mais a vida de adulto, a gente, né, saímos ali do nosso eu, bebê ideal ali, narcisismo, né, não estamos mais aí nesse ponto de ter nossas vontades todas atendidas. Então, tem coisa que às vezes a gente tem que fazer, né, eu não quero, não gosto, é difícil, é aquela coisa de se perguntar, né, o quanto eu quero o suficiente disso aqui, né, qual que é a minha disposição para lidar com isso aqui, né? E aí é o tempo todo caminhando entre aquilo que eu desejo, elaborar as questões que a gente, por exemplo, elabora análise, mas também tem coisas práticas, que é questão de disciplina, de marcar na agenda, de fazer porque tem que fazer, de cumprir com determinados objetivos, porque se a gente for esperar a análise chegar em conclusões, em elaborações para a gente começar a viver, a gente não vive, porque o nosso inconsciente não está. A gente faz a análise, às vezes, a vida inteira. Então, a gente tem que fazer na análise e vivendo, dando a cara a tapa para viver também. É bem legal escutar isso, e faz muito sentido. Minha analista, às vezes, ela fala, Vivi, tem coisa que não precisa ser analisada. Tem coisa que só o psicanálise não dá conta de tudo. Tem coisa que não precisa, a gente vai e faz. Um charuto é só um charuto muitas vezes, né? E a gente fala, um charuto é só um charuto muitas vezes. A gente quer ir lá, ficar entendendo o motivo da construção do charuto, é só um charuto. Aí, olha como que é a resistência, muitas vezes. A gente fica pensando onde não tem que pensar e muitas vezes desvia de onde a gente, de fato, tem que buscar pensar e elaborar. É verdade. Pode falar, Tânia. É verdade isso que você está falando, né? Às vezes um charuto é um charuto somente, e aí você investe tudo numa coisa da qual não tem a necessidade de se investir, a outra fica descoberta, né? Estou falando uma verdade. É como trabalhar também, né, MB? Você trabalha porque você tem que trabalhar. Se você não tivesse que trabalhar, brincadeira, né? Olha quanta coisa que se perde sem trabalho também, né? Eu amo psicanálise, gente, mas se eu pudesse, assim, a hora que eu quiser ir para a praia, eu simplesmente vou na hora que eu quero e deixar tudo. Quem nem ia querer, gente? Não é? Qualquer um, até eu que sou boba. Então, né? Mas é isso, é princípio de prazer e princípio de realidade. A gente vai tentando mediar ali, porque não é. Se a gente ficar só nesse princípio de prazer, a gente sucumbe. Porque a gente muitas vezes fica numa desorganização ali, psíquica muito grande. Então, é aquela coisa, assim, vamos fazer o que a gente deseja, mas às vezes a gente tem que ter um freiozinho. Porque senão, né, para isso também existe o superego. O superego, ele não é o mal, ele é o carrasco. É um carrasco gigante. Mas ele também tem função no aparelho psíquico e para organizar a nossa vida. Né? O problema é quando a gente dá mais função, por exemplo, para o superego, né? Infla esse superego. Mas ele tem ali também, ele tem uma razão de estar ali. Mas é aquilo, né? Viver só pelo superego ou só pelo id seria extremamente prejudicial, acho que tanto quanto, né? Exatamente. Viver só pelo id seria extremamente arriscado. A gente talvez nem estava aqui, não tinha civilização, porque a gente ia viver ali na barbárie. Cada um fazendo o que quisesse. Será que é tão bom assim a gente fazer tudo que a gente quer? Nem sei. Né? É como diz, né? Nem tudo que a gente quer, a gente deseja, nem tudo que a gente deseja, a gente quer. Dê uma histérica ao que ela quer, que você vai ver que não é o que ela quer, né? Então, ela vai fazer um inferno na tua vida na análise, então... Não dê. Não dê, melhor não dê. Muito bom. Vamos lá, então, veja esse pedacinho. Voltando para o texto, tá bom? Ninguém que acredite na capacidade dos sonhos de revelar uma tendência imoral do sonhador, a qual esteja realmente presente, embora suprimido ou oculta, poderia expressar seu ponto de vista mais precisamente do que nas palavras de Maura. Aí a gente vai aí para a tradução, né, para quem tiver acesso à nota de tradução. No sonho, portanto, o homem se revela a si mesmo por inteiro em sua nudez e sua miséria naturais. Tão logo suspende o exercício de sua vontade,
torna-se o joguete de todas as paixões contra as quais, no estado de vigília, a consciência, o sentimento da honra e o medo nos defendem. Voltando no texto. E Maury prossegue relatando... Peraí. Não, na verdade, no outro trecho encontramos as seguintes frases pertinentes, né, indo para a tradução também. No sonho é sobretudo o homem instintivo que se revela. O homem, quando sonha, retorna, por assim dizer, ao estado natural. Mas quanto menos as ideias adquiridas tiverem penetrado em sua mente, mais os impulsos em desacordo com elas conservarão ainda sobre ele a influência no sonho. E Maury prossegue relatando, à guisa de exemplo. Como em seus sonhos, ele é não raro vítima da própria superstição que combate em seus textos com particular veemência. Essas reflexões penetrantes de Maury, contudo, perdem seu valor na investigação da vida onírica, pelo fato de ele considerar os fenômenos que observou com tanta exatidão, como não passando de provas de um automatismo psicológico que, em sua opinião, domina os sonhos e que ele encara como oposto exato da atividade mental. Stryker, se eu estiver falando certo, escreve: os sonhos não consistem unicamente em ilusões. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os ladrões, é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Isso nos chama atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma que o restante de seu conteúdo. E nos confrontamos com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos deve ser tomada como real, isto é, que parte tem o direito de figurar entre os processos psíquicos e da vida de vigília. É interessante aí, está aparecendo a palavra afetos destacada, né, porque o Freud vai falando muito, né, mais para frente, assim, na teoria dele, dessa questão afetos e ideias, por exemplo, né, quando ele vai falar da teoria das pulsões, ele vai trazer essa ideia, assim, que muitas vezes não, o que a gente recalca é a ideia, não o afeto. Por isso que às vezes acontece também a repetição, porque o afeto fica solto, ele precisa se ligar a alguma coisa, só que a ideia está recalcada. E aí a pessoa não sabe porque ela tem, às vezes, uma angústia, porque ela está ali repetindo alguma coisa, e aí o trabalho de análise, muitas vezes, vai ajudar a recuperar, né, essa ideia recalcada, que vai ajudar ali a entender melhor, né, aquilo que afeta o sujeito, digamos assim. Lá no Horizontes tem aula disso, no Horizontes da Psicanálise, que é um dos meus cursos, inclusive tem uma aula falando especificamente dessas coisas. Questões, mais comentários, dúvidas? Se eu puder fazer só um comentáriozinho do negócio que eu pensei, é muito legal quando ele fala essa parte dos afetos, né? Porque eu sempre tive uma grande questão, assim, com sonhos, desde pequenininha. Muitos pesadelos, muitos medos, muitas coisas e tal. E aí, depois de adulta, quando eu comecei a fazer um tratamento para dor, como eu tomo um remédio, eu parei de sonhar. E aí, foi a melhor coisa do mundo para mim. Porque os sonhos, eu acordava assim, eram muito vívidos. Então, eu acordava muito cansada, acabada, né? Aí, agora que eu tô tomando uma outra medicação, os sonhos voltaram. Gente, que coisa horrorosa, que agonia. Eu acordo, eu conto pro Rafael os sonhos, ele fala, seu sonho não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido nenhum. E realmente, é muito difícil dos sonhos fazerem sentido, mas o que a gente sente quando acorda é muito esquisito. Eu não sei se vocês têm costume de sonhar, se sonho é uma questão para vocês ou não, mas sempre foi uma questão para mim. Mas eu fico muito angustiada, assim, porque eu acordo muito cansada. Eu acordo ainda sentindo aquelas coisas que eu tava sentindo. Eita, travou um pouquinho. Eu disse assim, que eu acho muito interessante quando ele fala essas coisas dos afetos, porque é isso, né? Talvez os ladrões não sejam reais, né? Mas o medo dos ladrões é reais. Então, muito legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, sabe? Uhum. Eu não sei se você já levou sonhos para análise, talvez seja legal levar, assim, mais vezes, assim, sabe? A gente esquece, né? Tem tanta coisa acontecendo na vida, tantos insights que a gente tem, que às vezes a gente esquece de levar eu, pelo menos, assim, eu gosto de levar meus sonhos para análise, porque
frequentemente eles me ajudam a ter insights assim, muito mais na velocidade da luz do que de outros modos, porque o sonho é acesso direto ali no inconsciente. Mas eu esqueço, porque tem muitas coisas, vão acontecendo coisas no dia a dia, ideias, insights que eu quero levar também. Então, pode ser interessante levar mais para análise. Então, eu tenho conseguido levar. Faz mais ou menos um mês e pouco, né, que essa coisa dos sonhos voltaram. E aí eu fico pé da vida. Só que eu não tava conseguindo lembrar dos sonhos. Eu sou sonâmbula, então tinha uma coisa de tipo assim. Sabe quando você meio que acorda, aí você fala, puta, eu sonhei isso, não posso esquecer. Aí você dorme de novo, e aí daqui a pouco, quando você acorda, você não lembra mais de nada, você só lembra que você tinha que lembrar. Isso tem acontecido muito. Aí eu até pensei de começar a gravar áudio do meu sonho ou contar pra alguém quando eu acordo, pra ficar mais fácil de lembrar. Aí eu acho que eu consegui levar uns 3 sonhos pra análise nas últimas sessões, assim. E aí, na última análise, até contei pra ela do sonho, eu falei que uma coisa do sonho me deixou curiosa, né, e tal. Eu consegui tentar associar com alguma coisa da vida real, só que aí ela me cortou e deixou reverberar para a próxima sessão. Olha, eu sou suspeita com os cortes, né? Eu adoro um corte. Pois Embora às vezes eu não goste de levar na sessão, né? Mas eu sei que quando corta, às vezes eu falo assim, né? Que eu não gosto que corta, mas assim, o que o corte proporciona para a gente é surreal, assim. é. Às vezes eu já fico ali na hora do corte, aquilo já me vem negócio, eu fico remoendo aquilo a semana inteira, eu volto. Tipo, droga, cortou, agora eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E aí chega na semana seguinte, aí sai uma construção tão legal. Então, tipo assim, eu não gosto de ser cortado, mas ao mesmo tempo eu gosto. Acho que corte feito com ética, bonitinho, tá tudo certo, né? Eu detestava a minha outra analista que eu te falei que só sabia fazer corte, mas essa não, os cortes dela valem a pena. Ah, legal, né? É a transferência, né? É. Adorei nosso Isso. encontro, gente. Muito bom, muito produtivo. E aí, então, a gente segue na leitura semana que vem, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Um abraço e até mais. Beijo, tchau. Até.